Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para passar uma dica para vocês, uma dica de soldagem, tá? Tem muita gente que ainda tem um pouco de dificuldade para estar soldando, né? Vou passar uma dica aqui que talvez o método que eu utilizo possa ajudar vocês, beleza? Então vamos acompanhar o vídeo aí. Vamos começar primeiro com esse capacitor, tá? Vou virar a placa aqui. O capacitor está localizado aqui, ponto de solda dele, certo? Tem duas maneiras de estar tirando esse capacitor, tá? Uma das maneiras é você estar utilizando um sugador de solda, certo? E a outra maneira é simplesmente estar aquecendo os terminais dele e fazendo um movimento com o capacitor até ele sair, certo? As duas maneiras são bem simples. Vou mostrar para vocês aqui. O primeiro passo é a gente estar adicionando um pouco de solda nova, tá? Nos terminais do componente, no caso. Eu vou estar encostando o ferro de solda na placa e no terminal do componente. E eu vou estar adicionando a solda nova. Adicionei um pouco aqui nesse terminal, agora eu vou adicionar um pouco no outro terminal. Certo? Depois de adicionado a solda aqui no terminal do componente, eu vou ou fazer um movimento de alavanca embaixo no capacitor e aquecendo o terminal, ou então eu posso estar utilizando o sugador de solda para estar removendo essa solda, certo? Nesse caso aqui eu vou fazer um método de alavanca, tá? Eu vou aquecer aqui, ó, percebe que a minha mão já está debaixo da placa, tá bom? E aí eu vou estar aquecendo o terminal e puxando o capacitor. Aqueço um pouco aqui, dou uma puxadinha no capacitor. Aqueço novamente o outro terminal e assim por diante, até o capacitor sair por completo. Estou aquecendo e puxando lá. Fazendo uma forma um pouco mais devagar aqui, pessoal, para o pessoal poder ver aí, principalmente a galera que está iniciando, beleza? Conseguir entender. Pronto, ó, componente removido, certo? Agora, se eu quiser colocar esse componente de volta, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou ter que ajeitar aqui, ó, ficou tampado os furos, né? Dessa forma de remoção geralmente fica tampado. Aí eu vou ter que vir aqui com o meu sugador de solda, aquecer e tá sugando essa solda daqui, tá? Ó, perceba que a placa aqui ela já ficou preparada para receber novamente o capacitor, beleza? Vou virar ela aqui. Ó, o capacitor também ficou com os terminais aqui com bastante solda, né? A gente vai ter que dar uma ajeitada aqui. Sempre mantendo a ponta do ferro de solda limpa, tá? Aí você vai vir aqui, ó, tá tirando o excesso de solda do terminal do capacitor também. Depois que você fez isso, você vai vir aqui na placa. Na placa, para colocar um capacitor, como vocês sabem, ele tem uma faixinha aqui do lado e tem uma marcação na placa que você vai estar utilizando, tá? Mas é bom você sempre estar conferindo, olhando se os outros capacitores da mesma placa também seguem esse padrão. Porque há casos de algumas placas que não seguem o mesmo padrão, tá? Aí se você for analisar por isso, você pode estar colocando o capacitor invertido e causando mais problemas aí, tá? Vou colocar o capacitor aqui. Pronto, capacitor colocado, a gente vai virar a placa. E para soldar aqui no caso, como é um componente grande, a gente nem fluxo utiliza, tá? Porque o próprio fluxo que vem no estanho, na solda, já vai ajudar aqui. O que você tem que fazer? Encoste o ferro de solda na placa e no terminal do componente, tá? Dessa forma, aí você vem com o estanho, tá? Não precisa colocar muito. Quando você tirar, você tem que perceber que a solda tem que ficar brilhosa e no formato de pirâmide. Depois disso, a gente tem que efetuar uma limpeza. No caso, eu vou utilizar o álcool isopropílico, tá? Vou colocar o álcool isopropílico aqui na placa e um pincel para estar limpando aqui. Depois de limpo, vocês podem ver como ficou a solda aqui, ó. Perfeita a solda, né?
Tá, beleza, pessoal. Então agora a gente vai para um outro componente aqui, tá? Beleza, pessoal? Agora a gente vai estar fazendo a remoção e a soldagem de um componente SMD. Componente SMD são esses componentes que ficam assim na parte superior da placa, ou seja, eles não transpassam a placa, né? No caso do capacitor que a gente soldou anteriormente, era um componente de forma DIP, né? Um componente que transpassa a placa. O primeiro passo aqui também é adicionar solda nova, tá? Vou estar removendo esse CI. Vou adicionar solda nova aqui. Pode adicionar solda à vontade, tá, gente? Perceba que ficou um bolo de solda, ó, dos dois lados do CI, certo? Agora a gente vai estar aquecendo e vir com a pinça para remover, ok? Certo, ó, componente removido, tá? Tá aqui o componente. Agora a gente vai ter que fazer a preparação da placa para colocar o componente de volta no lugar. Para isso eu vou ter que limpar bem a ponta do ferro de solda e vir ajeitando as ilhas de solda aqui. Nesse caso aqui, eu utilizo também a malha de solda, tá, pessoal? Para estar ajudando a remover a solda. Então eu vou pegar a malha, um pouco de fluxo pastoso, tá? Vou colocar na malha aqui. E a gente vai limpar certinho aqui, ó, para poder depois colocar o componente no lugar. Depois que passar a malha de soldadora, a gente vai estar utilizando um cotonete, tá? A gente encharca ele de álcool isopropílico e faz a limpeza da placa, do local. Perceba, ó, que ficou bem limpinho. Agora eu vou estar preparando o componente para estar colocando novamente no lugar. Perceba que ele está cheio de solda, ó. Pronto, já removi o excesso de solda do componente. Agora eu vou estar posicionando ele no lugar de volta. A gente sempre tem que observar que na placa tem uma marcação, tá? Pra gente colocar o componente da forma correta. No componente tem uma bolinha, tá? Que marca aqui. Pronto, coloquei o componente no lugar. Agora a gente vai estanhar pelo menos um pino do componente para já segurar ele no lugar. Tá, depois do componente com o pino estanhado, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um pouquinho de fluxo, tá? Bem pouquinho mesmo. A gente adiciona um pouquinho de solda em um dos terminais aqui, tá? E vem com o ferro, passando o ferro dessa forma aqui.
Vou apertar um pouquinho o componente aqui. Deixa eu virar o lado aqui. Pronto, ó, percebam que o componente já está soldado de volta no lugar. Agora eu vou efetuar a limpeza, tá, do local. Perceba como é que ficou. Gente, então o importante aqui no caso é deixar o mais próximo do original possível, certo? Não pode ter nem muita solda e nem pouca solda, certo? Então você coloca uma quantidade ideal. E o que eu digo para vocês também é que a solda de vocês, conforme o tempo for passando, vocês for praticando, principalmente em placa sucata, ela vai cada vez mais melhorar, tá? Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês em alguma coisa. Quem gostou, se inscreve no canal aí, tá? Para ajudar a gente a continuar produzindo os conteúdos para vocês, tá? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Valeu, um abraço a todos.